É então tempo de voltarmos a ouvir curiosidades sobre áreas específicas de alguns investigadores, como é o caso do ecólogo João Fonseca, que se junta agora também aqui a este fórum via Zoom. Olá, muito boa tarde. Boa tarde. João. Bem-vindo. Bem-vindo. Olá, boa tarde. Eu não vou responder porque não sou o João, Ah, não sou é? o Então é Carlos. Carlos, era o Carlos. Ok. Pedimos Bem, Carlos, desculpa, peço desculpa por este... Rebatizámos Mas o respondo na Carlos. mesma, não tem problema. Olha, muitíssimo obrigada. Vamos então Não tem lá problema. falar aqui sobre a questão dos investigadores. Muito bem. Antes de mais, agradeço o convite que me foi feito pelos Clubes de Ciência Viva. Aqui um cumprimento especial à Rosalia Vargas, que de facto é uma pessoa que tem tido esta visão e conseguiu até hoje manter este projeto de pé, que é de facto é extraordinário para o nosso país. E aquilo que eu queria aqui partilhar era de facto uma história, não é? Algo que possa também servir de inspiração às novas gerações, e nada melhor do que dar aqui o exemplo daquilo que, pronto, de alguma forma me aconteceu, que é aquilo que eu posso naturalmente melhor partilhar. E de facto é algo que no início da minha carreira científica foi fundamental para, de alguma forma, me orientar naquilo que acabou por ser e está a ser ainda toda esta aventura que é a ciência e trabalhar fundamentalmente com conservação e gestão de recursos silvestres, muito focado na vida selvagem. E era eu, ainda estudante da universidade, na altura da Universidade de Coimbra, estudante de Biologia, quando fui convidado para um projeto que estava a decorrer precisamente nesta área que está aqui atrás de mim, que é nas dunas de Quiais-Mira, portanto uma zona litoral, portanto muito próxima do mar, aliás vê-se ali ainda um pedacinho do mar, e o desafio, eu fui integrado numa equipa maior, e o desafio era fazer uma inventariação de mamíferos. E, de facto, estudar mamíferos é um enorme desafio, porque, contrariamente a outras espécies de vertebrados, os mamíferos são aqueles que observamos com mais dificuldade. Portanto, temos uma grande dificuldade em conseguir observar estes animais, porque, portanto, têm hábitos que não são muitas vezes compatíveis com os hábitos humanos. Normalmente também têm uma atividade mais noturna do que diurna, portanto, são de facto espécies difíceis de observar na natureza. E isto traz aqui um desafio acrescido, porque temos que nos basear em indícios de presença, portanto, naquilo que estes animais deixam na sua passagem, para conseguirmos interpretar aquilo a possibilidade destas espécies existirem numa determinada zona. E assim foi. Portanto, nesta região do NAR, de cerca de 15 mil hectares, tinha este desafio, juntamente com uma equipa muito vasta, para estudar estes animais, e assim foi. Durante cerca de 2 anos andámos com vários métodos relativamente simples, nomeadamente com indícios de presença, quero com isto dizer, com pegadas, com rastros, com restos alimentares, com chamados excrementos, com plumadas, por exemplo, de algumas rapinas. Conseguíamos ir identificando as espécies de mamíferos que ali existiam, e chegámos ao fim e tínhamos 18 espécies identificadas. E com este trabalho, portanto, compilei aquela informação juntamente com esta equipa e concorri a um concurso que na altura havia, que era liderado ou que era organizado pela Fundação da Juventude, juntamente com a FCT na altura, que se chamava GENICT, portanto já lá vão os aninhos. E com esse trabalho, pronto, consegui um prémio a nível nacional que me fez poder estar a representar o nosso país num outro concurso na Alemanha, e nesse concurso da Alemanha consegui um prémio que tinha que ver fundamentalmente com um campo de investigação nos Alpes alemães. E, portanto, estamos a falar de um ecossistema completamente diferente deste pronto, que eu de alguma forma tinha estudado, juntamente com esta equipa mais vasta, portanto este ecossistema alpino também trazia os seus desafios, e principalmente, pronto, para uma pessoa que ainda tinha viajado muito pouco, portanto estamos a falar do início da carreira, e aqui o desafio era eu também ser integrado numa equipa de vários jovens europeus,
que tinha como finalidade estudar estes ecossistemas alpinos. E a minha equipa, na altura, ficou de perceber de que forma é que a biodiversidade, nomeadamente o grupo dos insetos, poderia ser considerado aqui um bioindicador ou indicador da qualidade dos ecossistemas dos Alpes. Pronto, e assim foi. E tínhamos, portanto, éramos supervisionados por cientistas alemães, e nós normalmente quando vamos para estes países, não é, que consideramos um pouco mais avançados que o nosso, estamos sempre à espera de encontrar aqui grandes metodologias, grandes tecnologias, não é, associadas à investigação, e pronto, e eu ia muito com esta expectativa. E de alguma forma ela veio a acontecer, porque acabámos por aplicar uma série de métodos que eu em Portugal nunca tinha visto, para capturar ou para conseguir identificar estes insetos. Portanto, os insetos aqui eram usados como o bioindicador, aquilo que nos podia dar, portanto, não só a qualidade, mas a quantidade de insetos poderia ser reflexo daquilo que é a qualidade dos ecossistemas alpinos. Pronto, e assim foi, aplicámos métodos muito diferentes, desde portanto, os famosos copos enterrados no solo, portanto, as chamadas pitfalls, que são relativamente comuns, mas depois umas metodologias um pouco mais elaboradas, que eram colocadas até nos troncos das árvores que estavam caídas, e portanto já árvores mortas, etc. Portanto, metodologias que eu de facto nunca tinha visto, e pronto, e de facto para mim foi uma grande surpresa. Mas havia algum tempo, nós íamos para a montanha, ficávamos lá o dia todo, tínhamos que almoçar lá, portanto levávamos umas sandes e era o nosso almoço. E de facto, naquele período do almoço, eu aproveitava e ia dar ali umas voltas, porque naturalmente eu tinha já comigo sempre este espírito de descoberta, de ir à procura, e assim foi. Portanto, e neste período do almoço, andava por ali a deambular e ia encontrando algumas os tais indícios de presença que eu estava muito habituado a encontrar, e pronto, com este, como é que eu ia dizer, quase com este dom de detetive da natureza, e com isso comecei a encontrar uma série de excrementos de uma espécie que em Portugal também existe, pronto, ainda não é uma espécie, eu diria, muito comum, mas já existe no nosso país, que é precisamente este carnívoro de médio porte, que nós chamamos a Marta, portanto, comecei a encontrar uma série de excrementos desta Marta, e comecei a colhê-los e a guardá-los, até quase sem que estes investigadores soubessem daquilo que eu estava a fazer. Portanto, eu acompanhava naturalmente e ajudava em todo o trabalho que estava definido, mas paralelamente ia fazendo aqui uma investigação que era basicamente quando eu chegava ao fim do dia ao laboratório. Portanto, nós fazíamos uma análise das colheitas dos insetos em laboratório no final do dia. Eu, quando chegava, para além de fazer esse trabalho laboratorial, dedicava-me um pouco à análise destes ditos excrementos, pronto, daquilo que resultava da, dos hábitos alimentares destas martas. E assim foi, durante vários dias que por ali ficámos, eu fui fazendo este trabalho, e de facto foi muito interessante quando, no final, e quando estávamos a discutir os resultados de quantas espécies de insetos é que tínhamos identificado nas diferentes armadilhas, nos diferentes métodos de captura, chegámos à conclusão que das cerca de 40 famílias de coleópteros, neste caso aqui coleópteros portanto, são os cravelhos, portanto, são talvez dos insetos associados às borboletas e outros, portanto, mas são dos mais conhecidos, mas que destas 40 famílias de coleópteros, portanto, de escaravelhos, 10 tinham sido identificadas através da comparação de, de insetos, de carapaças, dos chamados élitos, que encontrávamos nos excrementos, e destas 10 que foram encontradas nos excrementos, 7 eram exclusivas dos excrementos. Portanto, o curioso disto é que, se não tivesse deambulado por ali, não tivesse eu diria, esta vontade de descobrir, de tentar interpretar melhor aquilo que nos rodeia, não tínhamos tido acesso a uma metodologia que não estava sequer, eu diria, planeada naquilo que foi o trabalho inicial,
mas que nos deu aqui uma informação complementar muito relevante, porque 7 das espécies das 40 famílias de escaravelhos que foram identificadas eram exclusivas dos excrementos de Marta, portanto eram consumidas por este carnívoro de médio porte. Portanto, isto, de facto, foi extraordinário, toda a gente ficou bastante surpreendida com esta metodologia complementar, extremamente simples, como vem aqui, sem recurso a grandes tecnologias, a grandes custos, não é, económicos. Portanto, basicamente era procurar excrementos e depois analisá-los em laboratório, tal como fazíamos com a análise dos insetos que eram capturados nas armadilhas XPTO. Mas isto de facto leva-nos aqui a pensar que o importante no meio disto tudo acaba por ser de facto a nossa postura na natureza e a forma como a encaramos, no sentido da sensibilidade que temos para ir à descoberta, para conseguir ir mais além do que aquilo que a priori está identificado. Claro que com o método científico, e vimos anteriormente na apresentação da Catarina o quão é importante aplicar o método científico, só assim é que conseguimos quantificar e depois qualificar aquilo que estamos a recolher, mas de facto esta minha experiência há 25 anos atrás acabou por ser muito importante para todos os projetos em que eu acabei por estar envolvido, e foram bastantes, nomeadamente um dos que foi mais conhecido e que tem ainda muita projeção e que também esteve muito envolvido no Ciência Viva, nomeadamente na iniciativa da Biologia no Verão, que foi o processo de reintrodução de cervídeos na Serra da Lousã, que também já leva 25 anos, foi precisamente em 1995 que se deu início a este processo, e que de facto foi um grande sucesso a nível nacional, a nível internacional. Tem aqui uma componente de educação ambiental muito relevante, mas acima de tudo assumir que as espécies com as quais eu me vou dedicando ao nível do estudo científico são de facto espécies que têm eu diria que são espécies multidisciplinares, e isso é uma das mensagens que eu quero deixar passar. Portanto, nós em ciência, nomeadamente nesta área da investigação em conservação e gestão de recursos silvestres, não podemos ter equipas muito focadas apenas num tema. Portanto, cada vez mais a ciência tem que ser multidisciplinar, temos que trazer para a investigação componentes que até há relativamente pouco tempo portanto, não eram associadas a este tipo de investigação, nomeadamente as áreas sociais, não é? Que têm aqui um papel fundamental para conseguirmos melhor interpretar aquilo que nos rodeia e conseguir até chegar, eu diria, a soluções, do seu ponto de vista de conservação das espécies e dos ecossistemas, muito mais adequadas e relacionadas com aquilo que é a realidade do país. Portanto, estas espécies, eu diria, multifacetadas, às quais nós nos vamos dedicando, são espécies que têm aqui uma grande relevância, não só do seu ponto de vista ecológico, do seu ponto de vista biológico, mas também do seu ponto de vista social, cultural e naturalmente também económico. E depois outra mensagem importante é que a investigação tem que ser, e este também é um bom exemplo, tem que ser feita em rede. Portanto, não estaremos sozinhos. Portanto, trabalhamos em equipas, como eu já referi, multidisciplinares, e também estas redes devem ser criadas não só ao nível da base, portanto, ao nível da investigação, mas depois todo o processo, nomeadamente este processo que é fundamental para a ciência, que é o processo de comunicação, e, portanto, comunicar em rede, que é também este um dos objetivos dos clubes de ciência. Eu diria que é o mote para o sucesso dos mesmos, portanto, nós cá estaremos, enquanto investigadores, para dar sustento a tudo isto da melhor maneira que sabemos. Carlos, muito obrigada por partilhar connosco as suas experiências e os seus conhecimentos, que, aliás, geraram aqui uma pergunta do público, que é, afinal, todos os animais da Terra poderão mesmo vir a desaparecer? Eles estão a desaparecer? Há alguns que estão a desaparecer e há outros que estão a ser recuperados. Portanto, há aqui uma grande dinâmica relativamente
às espécies animais e, naturalmente, vegetais a nível mundial. Eu diria que, sob o ponto de vista global, há uma tendência para um decréscimo, porque, como sabemos, há um impacto cada vez maior das atividades humanas nos ecossistemas, mas depois formos a afunilar esta nossa análise, vamos perceber que há espécies que pontualmente ou num determinado espaço de tempo e numa determinada região ou país ou um conjunto de países até pode estar a aumentar. Temos aqui um exemplo muito concreto em Portugal, em Portugal e Espanha, que é o caso do lince ibérico, mas, sob o ponto de vista global, sob o ponto de vista do planeta, há de facto aqui uma série de evidências de que há uma redução do número de espécies e reparem que muitas delas eh, poderão estar a desaparecer sem sequer nós as conhecermos. Portanto, que esse é um dos grandes dramas que temos, é este poderem estar a desaparecer espécies em alguns tipos de ecossistemas que ainda são um pouco conhecidos, sem que o homem tenha tido sequer conhecimento delas. E temos aqui outra pergunta do nosso chat que gostaríamos que respondesse, que é de todos os animais com que já trabalhou, qual foi o mais curioso? É o que o público quer saber agora neste momento. Assim, eu sou suspeito, de facto, eu dediquei muito da minha vida ao estudo do javali. Apesar de não o ter trazido aqui, mas o javali sempre foi o meu modelo de estudo. Desde o meu estágio, mestrado, doutoramento, dediquei ao javali. De facto, o javali tem esta dimensão que eu acabei de referir. O javali tem uma ecologia, uma biologia muito curiosa, aliás, naturalmente como tem todos os animais, mas depois tem todas as outras vertentes, nomeadamente a questão social, a questão cultural, a questão histórica, a questão económica, que tanto gera aqui emoções como gera conflito portanto, eu diria que esta dinâmica toda que envolve uma espécie, como é o caso do javali, acaba por ser extremamente apaixonante e extremamente desafiante do ponto de vista científico. Pronto, e como integra aqui todas aquelas valências que eu referi, portanto, as questões sociais, culturais, económicas, a questão da caça, não é? Portanto, todas estas vertentes acabam por enriquecer a investigação e o conhecimento que se gera à volta desta espécie, pronto, que eu considero de facto uma espécie extraordinária, da qual já se sabe muito, mas como todas as espécies para a qual é preciso ainda mais investigação. E agora mais uma pergunta, esta aqui um pouco mais técnica, que é como é que consegue distinguir os dejetos dos animais? Como é que é possível fazer essa distinção? Não é tarefa fácil. Eu nas minhas aulas de biologia de campo faço essa, como eu costumo dizer, entre aspas, prova de excrementos, portanto, principalmente ao nível dos carnívoros, há a possibilidade de, através do cheiro, fazer alguma distinção, nomeadamente das espécies mais comuns, por exemplo, uma raposa, um odor de um excremento de uma raposa é bem diferente do odor de um excremento sei lá, de um mustelídeo, como é o caso, portanto, desta marta, ou de uma foinha, ou até mesmo de um cão doméstico. Portanto, isto aqui é um primeiro passo, portanto, a questão do odor, depois também da forma e também do próprio conteúdo, portanto, do seu tamanho, sendo que, naturalmente, sob o ponto de vista científico, portanto, sob o ponto de vista, eu diria, de educação ambiental, etc., portanto, há aqui um limite, há aqui uma baliza que podemos ter em termos de identificação e que é razoável. Sob o ponto de vista científico, aí naturalmente temos que avançar para outras metodologias, nomeadamente métodos de biologia molecular, portanto, de genética, que nos permitam, com muito mais rigor, dizer que este excremento é de uma espécie e não de outra. Portanto, mas sob o ponto de vista de comunicação, eu diria que através da forma, da cor e do cheiro é possível aqui fazer uma identificação de algumas espécies, nomeadamente de carnívoros, dos ungulados. Por exemplo, um excremento de javali é muito diferente de um excremento de veado, o excremento de veado é bem diferente do excremento de corso e, portanto, agora, tudo isto exige muita experiência de campo, exige muita presença no campo, de facto aqui constatar que é também uma experiência acumulada todo este trabalho. Portanto, sob o ponto de vista científico, aí temos que passar para métodos mais rigorosos.